Graça e paz, povo de Deus. Estamos aqui reunidos mais para fazer a exposição da Palavra de Deus. Nós estamos aí nos comentários bíblicos da nossa revista, da Escola Bíblica Dominical, da CPAD. Hoje é a 4ª lição da revista, do tema Batalha Espiritual. E o tema de hoje é um tema polêmico, um tema bom e um tema que todos têm que participar e devem saber. Vamos lá, você que tem a sua revista, lição de número 4, página 16, tema, lição 4 de 27 de janeiro de 2019, tema, possessão demoníaca e autoridade em nome de Jesus. Temos os hinos sugeridos, hino 91, hino 112 e hino 569 da nossa harpa cristã. Texto áureo. E voltaram os 70 com alegria. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. Lucas capítulo 10, versículo 17. Verdade prática. O relato do endemoniado gadareno mostra a soberania absoluta de Jesus Cristo sobre o diabo e seus demônios. Leitura bíblica em classe. Marcos está localizado lá no Evangelho, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 5, os versículos de número de 2 a 13, né? O texto. Passamos a ler agora. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro 2 sepulcros, um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeia, as cadeias foram por ele feitas em pedaço, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite clamando pelos montes, pelos sepulcros e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o. E clamando com grande voz disse: Que tenho eu contigo, Jesus, ó Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te, por Deus, que não me atormente. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E ele lhe respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que não os enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos, e todos aqueles demônios lhe rogavam, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos nele. E Jesus logo lhe permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogou-se no mar. Nós estamos diante de um tema muito interessante, embora tenha acontecido aí há 2.000 anos atrás, cerca. Ele é tão atual, ele é tão necessário para os nossos dias como foi no tempo de Jesus. Nós estamos vivendo tempos de grandes ataques, ataque virtual, ataque cibernético, ataque moral, ataque espiritual, onde os demônios, disfarçadamente, distintamente e de uma maneira muito sutil e organizada, eles têm se infiltrado em igrejas, em famílias, em vidas, para que de uma maneira bem real ele possa trazer um declínio e fazer com que todo projeto que Deus tem para o homem de salvação venha defiar, venha acabar, venha cair. O inimigo não está preocupado com os bens materiais, com a riqueza que você tem, com o que você pode oferecer. Ele não está preocupado com sua posição hoje na sociedade. Ele não está preocupado hoje com a estrutura empresarial que você tenha. Ele quer a sua alma. O que importa para ele é a alma. Então, por mais que ele dê com uma mão e tira com as duas, ele dê prosperidade, depois tome, por mais que ele dê coisas materiais, para ele isso é muito, muito relativo ao nada, porque o que interessa para ele é a nossa alma.
né, ele já está condenado ao lago de fogo e enxofre e ele não quer ir para lá sozinho. Ele quer agregar mais pessoas e mais vidas para estar com ele. Então esse tema ele é muito importante. Nós precisamos entender que nós estamos estudando uma teologia sistemática. E o que é uma teologia sistemática? É quando você tem um assunto como esse que nós estamos tratando sobre doutrinas de anjos, doutrinas de demônios, e a gente vai buscar o subsídio, as bases por toda a Bíblia. Às vezes, uma parte onde um texto não é tão esclarecedor, nós vamos encontrar em outro texto e vamos formar a doutrina. E de uma maneira sistemática, organizada, nós vamos entender o verdadeiro e o real objetivo do texto. Então é muito importante nós atentarmos a hermenêutica do texto para entendermos o que está querendo ser falado. Estou ouvindo muita gente falar e contra a hermenêutica, o estudo, para que tanto grego, para que tanto hebraico, para que tanto isso, aquilo. E eu acho que a orientação correta é dada, estude, na dúvida estude. O próprio apóstolo Paulo, ele disse, examinai as palavras que eu digo. E nós temos essa ideia de examinar. Por que os bereanos eles se destacaram? Porque eles tinham curiosidades de entender a palavra, o porquê. Os bereanos eram muito de um porquê. Eles tinham essa curiosidade. Talvez esteja faltando isso nesse meio que acha que para que tanto? Para que tanto? Lembrando que texto sem contexto é pretexto para heresia. Então vamos estudar. Vamos estudar. Nós estamos diante aí dessa teologia sistemática. A gente não pode fugir desse ensino. A revista ela vai trazer 4 pontos, nós vamos esmiuçar a revista hoje. Né? O ponto central é defender que Jesus ele é soberano sobre o mal. Independente de circunstância, Jesus ele é maior, ele é soberano. Nós temos aí logo após a introdução, nós temos aí o primeiro tópico, né? A possessão maligna. O primeiro subtópico, a harmonização nas narrativas. Nós temos aqui a passagem exposta de Lucas, capítulo 8, versículo 28, como também temos a de Marcos, capítulo 5, versículo 2. Deixa eu falar uma coisa para você. Existe uma palavra nos evangelhos, e quando eu digo os evangelhos, eu estou dizendo de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João. Durante um grande tempo, era chamado de evangelhos sinóticos os evangelhos de Mateus, de Marcos e de Lucas. Uma teologia mais moderna agora incrementou João, mas isso ainda é uma discussão. Se os evangelhos sinóticos, os evangelhos parecidos, os evangelhos iguais, que seriam os 3 primeiros evangélicos, são idênticos em narrativas, embora um complete o outro, não que a Bíblia seja incompleta, mas a título de informação, um completa o outro, nós entendemos que João ele está falando aos cristãos e o João ele não é muito expositivo na questão de parábolas, em alguns ensinamentos que os outros 3 evangelhos eles são completos. Então fica aí uma discussão se é ou se não é. Mas o fato é que esses evangelhos sinóticos eles narram as passagens bíblicas. Enquanto um fala, às vezes um fala a mesma parábola ou a mesma palavra, a mesma história que o outro conta. Então a gente precisa compreender de uma maneira interpretativa que um complementa o outro e não tem inerrância. Nós vamos mais à frente aqui na aula examinar a passagem do Gadareno e nós vamos compreender melhor. Então, os evangelhos sinóticos, né? Guarde essa expressão de cunho teológico, né? Sinótico em teologia são esses 3 primeiros evangélicos que são parecidos. O subtópico 2 já vai dar a contrapartida e vai entrar no tema central da aula, que vai falar sobre opressão. Né? E nós temos aqui no livro de Atos, capítulo 16, versículo 16,
uma passagem acerca dos espíritos adivinhadores, uma passagem que você deve ler e entender, porque o diabo, os demônios, ele tem a capacidade de reproduzir alguma coisa que já tenha acontecido na sua vida. Ele não é onisciente, ele não tem esse atributo. Então, alguma coisa que está na sua mente, alguma coisa que só você pensou, ele só tem capacidade de reproduzir se você se expressar, ele é inteligente, seja de alguma maneira, se comunicar, ou se o próprio Deus permitir. A questão de se o próprio Deus permitir, entra uma questão só se você falar. Então, existe algumas, espiritualmente falando, eu vou espiritualizar o que eu vou falar agora, para não forçar texto de nada. Mas existem algumas batalhas espirituais onde a gente só ora em pensamento, para que a gente vença o inimigo com estratégia. Porque se falarmos, ele não é onisciente, mas ele é inteligente. Ele vai ouvir e ele vai se comunicar, porque o reino das trevas é um reino organizado. Então, atenção nessa questão. O subtópico 3, ele vai falar sobre um quadro estarrecedor. Ele vai falar sobre o endemoniado de Gadara, né? Os gadarenos. E nós já vamos entrar aqui no subtópico 2 para falar desses endemoniados. Esse endemoniado ou endemoniado, você vai entender o porquê. Porque ali nós temos uma possessão demoníaca. O homem ele fica endemoniado. A Bíblia diz que ele vivia no cemitério, andava nu, quebrava os grilhões, certamente se alimentava ali de defunto, porque ele morava no cemitério, era temido e respeitado naquela cidade. Endemoniado. Hoje nós temos também possessões demoníacas em cultos. Nós temos possessões demoníacas, que também é chamada dentro de alguns movimentos, algumas seitas, outras religiões, uma encarnação. Nós não cremos que uma pessoa que morreu, ela volta para se comunicar, porque a Bíblia diz que após a morte está reservado o juízo para os que morreram com Cristo ressuscitar para ser galardoado. Os que morreram sem Cristo ressuscitarão para uma condenação eterna. Então não cremos em comunicação após a morte, bem como que esses espíritos possam voltar, mesmo que de maneira encarnada, mesmo que de maneira reencarnada ou coisas semelhantes. Esses espíritos não voltam. Ao homem está reservado morrer uma só vez e, na sequência, o juízo. Então, nós temos aí o subtópico de número 2, a legião demoníaca. O tópico 2, a legião demoníaca. O subtópico 1, uma legião. Jesus, e dentro daquele contexto cultural da época, né, está sendo mencionado ali, Roma é a potência da época, em cultura, em moeda, em domínio, em poderio militar, bélico, civil, é Roma. E uma legião de soldado romano era 6.000 soldados romanos. Então, dentro daquele contexto que está acontecendo naquela época, e aquilo ali que Jesus está falando, nós já temos ali uma noção da comunicação que está tendo ali entre Jesus e aquele espírito que está usando a boca daquele homem. Uma legião na época. O texto diz que são legiões, então são muito mais, acredita-se, muito mais de que 6.000 demônios perturbando e querendo matar aquele homem, deixando ele em estado vexatório, deixando ele em estado constrangedor diante da sociedade, a ponto de ser temido pelos moradores de Gadara ou de Gerasa. Nós temos o subtópico 2, onde nos dá uma orientação de expulsar e não dialogar. Aqui nós temos uma questão que é um conflito entre Jesus e aquela legião, entre Jesus e os moradores, e o endemoniado e os moradores da sua cidade, que eram seus vizinhos. Por quê? Porque no final de tudo ele vai querer seguir Jesus. Nós vamos finalizar a matéria
dar aula com isso, mas o que é importante entender? O porquê que Jesus ele pergunta qual é o teu nome? O objetivo de Cristo não é entrevistar o diabo, o demônio. Compreendam que Jesus tinha alguns objetivos. Se nós voltarmos um pouco em Marcos capítulo 3, versículo 7, nós vamos ver que Jesus ele está evangelizando durante todo o dia e nós vamos poder observar de uma maneira bem íntegra Marcos capítulo 3, versículo 7, que ele está na Galileia, ensinando e pregando, fazendo o seu trabalho. E ele vai atravessar o lago de Genezaré, ou o lago da Galileia, ou o mar da Galileia, com o intuito de chegar a Decápolis. Decápolis é uma espécie de cidade. Joséfo ele vai trazer algumas informações acerca dessa passagem, porque nós lemos no Evangelho que a cidade era Gerasa e na outra cidade era Gadara. Nós vemos que era um endemoniado e nós vemos que eram dois endemoniados no outro evangelista. E não tem contradição. Na verdade, um vai completar o outro, porque enquanto um presenciou, um outro estava mais longe, mas no final das contas eles registraram e não tem contradição. Existe uma distância de Gerasa para Gadara de cerca de 50 quilômetros, mas todos estão dentro do estado, espécie, né? O estado greco-romano, que é Decápolis, um estado misto, um estado de judeus com gentios e mais. É importante estarmos perceptível a essas coisas, porque Jesus está na Galileia, vai atravessar o mar, vai chegar à cidade de Decápolis. Só a título de curiosidade, fica ali na terra de Zebulon, de Naftali. Mateus capítulo 4, versículo do 14 ao 16, vai tratar sobre o evangelho deveria chegar até essa cidade. Jesus não está preocupado apenas de ir lá expulsar um demônio, Jesus não está preocupado apenas de ir lá dar uma lição no mundo espiritual aos seus discípulos, mas também de dar contrapartida à missiologia prática aos gentios. Isso mesmo, dar contrapartida à missiologia prática aos gentios. Porque embora Paulo vai ser o apóstolo dos gentios, os judeus estão inseridos naquele contexto ali de que Jesus veio só para os judeus, eles não estavam errados, porque até então era o conhecimento que eles tinham, mas Jesus já estava implantando um evangelho de reino. Jesus não estava fundando o cristianismo, que o cristianismo não foi coisa de Jesus. Jesus estava implantando o evangelho do reino. Então o mesmo evangelho que ele estava pregando para os discípulos, aqui na Galileia, em Marcos 3,7, daqui a pouco, quando atravessa o lago da Galileia, ele vai pregar em Decápolis. E lá em Decápolis, esse estado greco-romano, que tem 10 cidades, daí que vem a palavra, Deca, 10, polis, cidade. Decápolis, 10 cidades. Nós temos ali Damasco, Filadélfia, Rafana, Citópolis, que é Bet-Sean, Gadara, Gerasa, Ipos, Dion, Canata e Pela. Flávio Joséfo dá o nome dessas cidades para que nós possamos compreender melhor essa questão de localização. Mas Jesus está atravessando e está querendo chegar até lá para poder levar um evangelho de reino e para poder dar uma experiência no mundo espiritual aos seus discípulos também. Jesus está querendo mostrar a autoridade do seu nome e o poder que posteriormente ele daria aos seus discípulos. Ali, o texto áureo diz que eles ficaram tão felizes que em nome do Senhor, os demônios sujeitavam ele. Leia lá de novo o texto áureo, Lucas capítulo 10, versículo 17. Então ele quer mostrar essa experiência, levar o evangelho, ele já quer implantar, né, as missões. E uma coisa interessante, o que nós chamamos em teologia de presciência e que nós chamamos de onisciência, que é um atributo de Deus, Jesus já sabia de tudo. Ele já sabia antes de chegar. Tanto é que quando ele pisa em solo gentio, né, um evangelista narra que aquele demônio veio até ele e o adorou. O que veio fazer aqui? Reconheceu, que é importante esse reconhecimento que o diabo tem da pessoa de Jesus. Ao mesmo tempo ele teme e respeita. Ele não faz nada sem a permissão do nosso Senhor Jesus. Então Jesus ele já sabia de tudo, né? A presença de Jesus faz a diferença. Vamos ler Mateus capítulo 25, versículo 41, para nós compreendermos aqui a importância da presença de Jesus. O que faz a diferença na nossa vida é a presença de Jesus, senão nós somos igual. É essa presença que nos muda e nos molda.
Vigiai e orai para que não entreis em tentação, mas o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Perdão, 25:41, não é 26:41. Então dirá também ao que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. A importância de nós termos a presença de Jesus é garantir a salvação. O diabo ele já tem destino. O diabo ele já sabe qual vai ser o fim dele. Então, atentamos às informações, tá bom? Nós precisamos da presença de Jesus. Tá aí o subtópico 3. O tópico 3, ele é bem didático, ele vai falar sobre o poder de Jesus. Nós temos algumas referências da onipotência de Jesus, Atos capítulo 19, versículo 15, Marcos capítulo 1, versículo 24, onde os demônios sabem quem é Jesus. No subtópico 2, nós vemos a soberania de Jesus, na mesma passagem, Marcos capítulo 12, versículo 10, onde esse demônio pede para que seja jogado ao abismo. Existe uma interpretação de que abismo aqui seria inferno, mas não é um inferno preparado para o diabo, tá? Porque esse inferno ainda não está inaugurado. Não tem diabo, não tem demônio, o inferno ainda não foi inaugurado. Esse abismo seria uma expressão dentro de um radical grego, para que nós possamos compreender melhor, seria uma profundeza. E esses demônios pedem para que não vá para essa profundeza, mas que possa encarnar, possam possuir os corpos dos porcos, né? O corpo físico do porco. Eu quero ler um texto, João capítulo 1, versículo 12. Não deixe de fazer a exposição dos textos que eu estou narrando, porque eles são de grande importância, de grande valia. Vai ajudar muito. Livro de João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo de número 12. Mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Quando você crê, você não só recebe o direito de vida eterna, a salvação, mas você ganha poder, autoridade no mundo espiritual. E essa primeira autoridade é na sua vida própria, não é na vida de outras pessoas. Então, nós precisamos estar perceptível quanto a essa soberania. No subtópico 3, fala sobre a libertação do oprimido. Nós vemos aqui Lucas capítulo 8, versículo 34 ao 36, onde Jesus promove uma libertação. Rapidamente, só parafrasear a minha fala, Lucas capítulo 8, versículo 34 ao 36. E aqueles que os guardavam, vendo o que aconteceram, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e no campo. E saíram a ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus. Acharam então o homem que havia saído os demônios, vestido em seu juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. E os que tinham visto contaram-lhe também como fora salvo aquele endemoniado. Então o evangelho do reino já tinha alcançado esse homem e ele já estava dando testemunho. Sendo mais categórico aquela questão de entrevistar demônios, deixa eu falar uma coisa para você. Nós não temos costume de entrevistar demônios e essa prática ela se tornou muito popular por igrejas neopentecostais que são donas de rede de rádio, de televisão e têm a capacidade de divulgar. A partir da década de 90 para cá, isso inflamou no Brasil, porque os meios de comunicação, principalmente de TV aberta, tem uma grande igreja que é dona de uma TV aberta, então ela tem a capacidade de levar até dentro dos lares essas entrevistas, reuniões com demônios, onde se pergunta, se expõe a vida daquela pessoa que está numa possessão demoníaca, enquanto que o objetivo tão somente, acredito, de se promover. O que a Bíblia recomenda? É expulsar para aquela pessoa ser liberta e começar um tratamento de libertação espiritual. Então atente aí a essas informações que elas são de importância. O tópico 4 vai falar sobre os porqueiros. O subtópico 1 vai falar sobre o local. Nós falamos aqui, não existe contradição. É o estado greco-romano de Decápolis, as 10 cidades, Gerasa e Gadara, 50 quilômetros mais ou menos de um lugar para outro, mas está tudo dentro daquela localidade. Se é um ou se é dois endemoniados, isso não é importante.
no ponto de vista interpretativo, é apenas uma questão de que um evangelista narrou de um jeito e o outro de outro, não tem especulação, não tem contradição, não tem inerrância, não tem falta de autoridade divina. Então, rejeitamos qualquer crítica, qualquer alta crítica nesse sentido, tá bom? Fica bem explicada essa questão da localização, onde Jesus está, e o objetivo que nós falamos que ele foi fazer lá. É uma coisa interessante a falar dessa manada de porcos. Uma vez eu li um livro de um líder mineiro, e o livro ele é um livro até espiritual, é um livro até bom, mas a gente tem que fazer o que a Bíblia nos recomenda, filtrar o que é bom e examinar as escrituras. O autor chegou até a dar um valor, né? Ele não deu um valor simbólico, ele deu um valor exato e afirmou que esses porcos, 2.000 porcos, estavam avaliados em R$1 milhão naqueles dias, né? Era uma empresa, uma mega empresa naquele período, mas não temos base nenhuma para poder definir isso. A Bíblia diz que eram muitos porcos e o prejuízo foi grande a ponto de Jesus ser expulso. Eles perderam o melhor que tinha naquela cidade. Como Jesus foi expulso e ele não fica sem representante aqui na terra, aquele ex-endemoniado passa a ser ali o seu discípulo, o seu representante, passa ali a ser o seu porta-voz de um milagre. Então nós vimos ali que o prejuízo foi grande para aqueles criadores de porcos, né? Uma coisa interessante a falar dentro desse contexto, tem denominações que proíbem os seus membros de comerem carne de porco com base nessa passagem. A carne de porco não tem nada a ver com o demônio pediu para poder encarnar, para poder possuir o corpo do porco, mas não quer dizer que o porco seja endemoniado. Wagner, mas no Antigo Testamento é um animal impuro. É verdade, existia a lei de purificação, a lei de saúde, existia um condicionamento no Antigo Testamento, que não existe hoje. Então não é base para uma doutrina de que você não pode comer carne de porco, né? Tem gente que fala que comer carne de porco é a mesma coisa que está participando da mesa dos demônios por essa questão, né? Nesse texto não tem base nenhuma para poder fazer essa sustentação. Quem sabe num vídeo a gente pode entrar melhor nos detalhes, mas basicamente são doutrinas que surgem com base nesse texto do endemoniado de Gadarena, que não tem sustentação para fazer uma doutrina. Jesus recebeu um pedido para poder ir embora, Marcos capítulo 5, versículos 16 e 17, os moradores pedem que ele vá embora por tal alto prejuízo. Aquele homem passa a ser um representante de Jesus. E nós entendemos mais uma vez que Jesus ali, ele é mais poderoso e ele é soberano do que os demônios. Então nós precisamos ter uma percepção. Uma coisa que foi tratada na lição anterior, você pode ver nossos vídeos aí, inclusive quero agradecer você que tem acompanhado, visualizado nossos trabalhos. Deus abençoe, espero estar sendo esclarecedor, espero que esse subsídio, esses vídeos, materiais caseiros, possam servir como porciúncula e aumentar aí seu conhecimento. Nós falamos num vídeo anterior que crente não fica endemoniado, se ele manifesta com demônio, ele já está afastado de Cristo há muito tempo, ele não pode ter possessão demoníaca. A autoridade está no nome de Jesus, Jesus é maior, ele nos deu essa autoridade sobre os espíritos imundos, também sobre essas possessões. Esse sacrifício foi pago na cruz, ele nos deu essa autoridade no seu nome. Lembra de Miguel em Judas? Versículo 9, ele quando contendia com Satanás, ele falou: o Senhor te repreenda. Autoridade no nome do Senhor Jesus. Autoridade na pessoa do Senhor Jesus, pela morte do Senhor Jesus. O inimigo já sabe que está derrotado. E no nome do Senhor Jesus nós repreendemos essa possessão demoníaca, nós repreendemos toda a sutileza, toda a estratégia maligna nesse aspecto. Então você pode dar uma olhada nisso aí num vídeo anterior de que crente não fica endemoniado. Agora, é importante falar aqui nesse conceito das experiências pessoais. Tem pessoas que têm experiências pessoais, pessoas que têm autoridade, têm dons de libertação, trabalham com
com libertação, tem pessoas que assopram, tem pessoas que dá tiro, tem pessoas que passam, só de passar na rua, alguém manifesta endemoniado dentro de casa. Mas isso são experiências pessoais que aquela pessoa tem, que aquele dom, que aquela estrutura que aquela pessoa tem, ela foi chamada para aquilo. E aquilo não pode ser uma doutrina bíblica para todo mundo, tá? É uma experiência pessoal. Crente não é crentezinho. Ele não fica santo quando ele entra na porta da igreja. Se ele não vigiar, o inimigo toma a mente dele, toma a boca dele, toma o ouvido dele, toma o corpo dele. Nós estamos protegidos pelo anjo do Senhor, pelos anjos que acampam ao nosso redor nos dando a proteção. Mas se nós demos lugar a Satanás, ele entra. Porque a Bíblia diz que o diabo cirandou com Pedro e Jesus teve que repreender a Pedro. Ou aquele demônio que estava cirandando com Pedro. Então vamos estar atentos a essas questões para não sermos hereges nem forçar texto, né? Jesus operou um grande milagre na vida daquele homem, aquele endemoniado, e ele foi liberto e passou a ser um representante. Então o nosso objetivo não é entrevistar demônio, nosso objetivo é que se porventura aparecer algum endemoniado, nós não venhamos temer, porque essa autoridade nos foi dada no nome de Jesus, nós repreendemos, não é no nosso nome, é no nome de Jesus, e essas castas de demônio tem que sair, tem que bater em retirada. Que Deus abençoe aos irmãos, até semana que vem no próximo vídeo, eu espero ter sido bem esclarecedor com essas informações, para que nós possamos crescer junto na graça e no conhecimento. Que Deus abençoe a todos os irmãos.